conceito e os princípios da representação política. Com a exposição do consultor legislativo do Senado, Caetano Ernesto Pereira, doutor em Sociologia, vamos saber, em linhas gerais, das grandes modificações que o sistema representativo experimentou ao longo de sua história. A principal característica do sistema representativo é o monopólio das decisões políticas nas mãos de representantes eleitos pelo povo. Ao longo da história, 4 princípios do sistema mantiveram-se constantes: a seleção dos governantes por meio de eleições regulares, a autonomia relativa dos representantes em relação a seus representados, a vigência do direito à livre manifestação dos representados e a realização de um debate aberto antes de uma tomada de decisão. Uma boa forma de se aproximar da análise do sistema representativo é fazer o contraste entre esse sistema e o que nós conhecemos como democracia direta. E para isso é preciso esclarecer um mal-entendido muito comum que diz que a democracia direta é aquele sistema em que apenas o povo reunido toma todas as decisões e onde não haveria representantes. O principal problema dessa visão é que esse sistema nunca existiu. Então, nós temos que ter uma outra definição do que seja democracia direta para então contrastá-la com o que seria a democracia representativa. E nessa outra definição, uma vez que em ambos os sistemas funcionários públicos são selecionados, eles são eleitos e eles cumprem funções, nós temos que ter uma outra forma de fazer a distinção entre ambos os sistemas. E essa forma é pela forma inversa, ou seja, o sistema representativo não é aquele onde alguns funcionários são selecionados por eleição, mas é aquele onde o povo reunido não toma nenhuma decisão, ou seja, os funcionários eleitos têm o monopólio das decisões políticas. Então, isso é o que caracteriza principalmente o sistema representativo. Em outros sistemas, na Grécia Antiga ou nos cantões suíços, hoje, o povo reunido toma decisões que são importantes. Então, esses casos seriam enquadrados dentro do que nós chamamos de democracia direta. Um teórico francês dos sistemas representativos, Bernard Manin, extraiu 4 princípios que estariam sempre presentes enquanto houver e sempre que houve sistemas representativos. O primeiro princípio diz o seguinte: os governantes, todos eles, são selecionados por meio do voto. E esse voto é feito em intervalos regulares, ou seja, há uma regra que diz quando as eleições são feitas. Então, eles dizem, esse princípio diz várias coisas. A primeira coisa é que só são governantes os que são eleitos. Ao contrário das democracias diretas, os que são escolhidos mediante sorteio não se enquadram, hoje em dia, na categoria do sistema representativo. E que essas eleições, elas são eleições regulares, ou seja, há uma regra que diz quando as eleições são feitas. O segundo princípio, segundo Bernard Manin, diz que as decisões dos governantes mantêm sempre algum grau de autonomia em relação à vontade dos que são representados. Por que isso? Isso porque o sistema representativo, desde sua origem até hoje, ele se posicionou de forma contrária ao que se conhece como mandato imperativo, ou seja, os eleitores elegem os governantes, mas os governantes não estão obrigados a seguir a vontade dos eleitores em qualquer momento, em todo momento. Então, eles têm autonomia para deliberar e usam essa autonomia. Essa autonomia, a forma que ela assume, vamos ver depois, variou muito, mas sempre houve alguma autonomia. O terceiro, então, princípio diz que os que são representados, embora não possam influenciar diretamente as decisões dos governantes, dos seus representantes, eles podem sempre manifestar livremente a sua vontade, a sua opinião. Ou seja, esse princípio diz que onde há sistema representativo, há também uma esfera pública onde a informação circula livremente, a manifestação da opinião é livre,
todo cidadão tem direito a isso, e os representantes, se querem ser eleitos novamente, têm que levar essa esfera pública de alguma forma em consideração. E o quarto princípio diz que todas as decisões no sistema representativo são, em algum instante, objeto de algum debate público. Normalmente no parlamento, mas não necessariamente. Então, há um instante em que há um debate transparente, onde os diversos argumentos eles são confrontados, e esse debate é do conhecimento de quem vai escolher os próximos representantes. Então, os quatro princípios sempre presentes no sistema representativo, desde que ele foi criado em fins do século XVIII até hoje, esses quatro princípios sempre estão presentes. Bom, esses quatro princípios estão presentes sempre que houve sistema representativo. No entanto, eles estão presentes de uma forma bastante diferenciada. E o autor ao qual nós estamos recorrendo, Bernard Manin, faz uma espécie de tipologia histórica das várias formas que o sistema representativo assumiu historicamente nos países europeus ocidentais. E essa tipologia ele dá o nome de metamorfoses, ou seja, cada fase seria, a passagem de uma fase para outra seria uma metamorfose do sistema representativo. A primeira fase do sistema representativo é a fase do que ele chama a democracia dos notáveis. Não é? Ou seja, por quê? Porque nessa fase, isso foi no século XIX, havia parlamento, havia representantes, mas os eleitores eram em um número muito pequeno. Então, os próprios representantes, eles eram eleitos porque eram as pessoas de mais prestígio daquela localidade, eram as pessoas mais conhecidas. Então, essas pessoas não precisavam fazer um esforço muito grande para captar votos, porque na sua localidade elas eram as pessoas que tinham mais prestígio social. Por isso ele diz a democracia dos notáveis. Não é? E esses notáveis eram pessoas de renda, propriedade, influência naquela localidade. Nós vamos ver depois que esse fato traz várias características que são correlatas a ele, que influenciam a forma como aqueles quatro princípios eles ganham concretude, eles ganham realidade. Não é? A segunda fase, a primeira metamorfose, foi a passagem da democracia dos notáveis para um outro tipo que ele vai denominar a democracia dos partidos. Esse processo acontece porque o voto, pouco a pouco, vai se ampliando, o direito de voto. Primeiro ele atinge toda a população masculina, ou seja, são abandonadas as restrições que havia de renda e propriedade. Depois ele chega à população feminina. Então, quanto mais amplo é o eleitorado, mais difícil fica para alguém ser eleito apenas com base no seu prestígio pessoal. Então, começam a ser organizados partidos equipados para capturar votos, partidos que têm uma máquina burocrática. Então, esses partidos passam a ter uma influência sobre os seus representantes que, na época da democracia de notáveis, não havia. Anteriormente, as personalidades comandavam o processo, criavam seus comitês e se associavam a outros candidatos, a outros parlamentares, e isso constituía partidos. Com os partidos de massa acontece uma outra coisa. Esses partidos passam a ser preponderantes, passam a ter uma ideologia. O eleitor não vota mais pela confiança pessoal naquele deputado ou naquele candidato, mas vota por adesão a um conjunto de ideias, a uma ideologia que os partidos vão defender. Não é? E com isso, então, os partidos passam a ter uma preponderância enorme sobre os que são eleitos, passam, de certa forma, a comandar a atividade parlamentar de quem é eleito e ganham uma certa preponderância até sobre a mídia, porque durante todo esse período, os próprios jornais passam a ser jornais partidários. Não é? E a última metamorfose aconteceu a partir
da segunda metade do século XX, nós estamos em pleno andamento, quando os partidos perdem importância com um fato muito simples. Os meios de comunicação de massa têm um desenvolvimento enorme, isso aproxima novamente os candidatos dos eleitores, os eleitores querem ver os candidatos, querem conhecer os candidatos e desvinculam o seu voto da lealdade partidária e vão votar naquele candidato que lhes parece mais interessante. Então, isso começou com o rádio, acentuou-se com a própria televisão e, na nossa época de internet, isso está cada vez mais forte.